Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês se dignaram vir a essa manhã do Natal do Senhor para a celebração da Eucaristia, vocês que de casa nos acompanham de alguma forma. Esse é um dia grande para nós e nem precisamos dizer isso, porque todos nós o intuímos assim, a sua grandiosidade, a sua pertinência, a sua importância e o seu caráter imprescindível e urgente para todos nós. Com Jesus Cristo acontece aquilo que raramente se vê, é um paradoxo que nos é dado a viver. Ele já veio de uma vez por todas, em definitivo, não virá mais, pelo menos conforme os nossos moldes e as nossas expectativas, entretanto, continua a vir, constantemente, diariamente, porque a vinda dele não é uma vinda arbitrária, uma vinda extremamente objetiva que independe de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Ele quis vincular a sua vinda ao nosso discernimento, à nossa liberdade, à nossa capacidade de dizer sim e de dizer não. Ou seja, ele já veio, mas está vindo exatamente por isso, porque ele vem à medida em que nós o acolhemos. E todos os dias nós somos chamados a acolhê-lo um pouquinho mais, com mais intensidade, com mais amplidão, com mais concretude em nossos dias e em nossa vida. Outras vezes nós próprios o desacolhemos também. E passamos um tempo de férias, fechados para ele. E assim é a vida. Vem para alguns, deixa de vir para outros. Para esses mesmos que vêm, deixa de vir em algum momento. Intermitentemente tem a sua presença garantida em nosso meio. E o desafio para nós é fazer da vida um Natal contínuo, perpétuo. É não intercalar, não criar nenhum hiato, nenhum buraco, nenhuma lacuna nessa presença de Deus que é contínua e quer ser contínua em nós também. Nos evangelhos de ontem e hoje, na missa da aurora, que é aquela que se celebrava bem cedinho antigamente, hoje já está mais em desuso, no alvorecer do dia, eles dois são peremptórios e confirmam aquilo que é a notícia maior do Natal. O anjo vai até os pastores, que são os vizinhos mais próximos do local onde Jesus Cristo havia nascido, e anunciam a grande alegria. E diz que isso vos servirá de sinal. Encontrareis o menino com seus pais deitado numa manjedoura. No texto de hoje, os pastores vão e confirmam esse anúncio. Encontram Maria, José e o menino na manjedoura. Eu acho que o Natal para nós é esse apelo. Maria, José e o menino, família, familiaridade. O que Deus quer de nós não é outra coisa senão nós criarmos vínculos de família e de familiaridade entre todos. Extrapolarmos a nossa família de sangue, aquela com quem moramos em casa e fazemos a nossa vida cotidianamente. Fazer com que a experiência de casa, de amor, de fraternidade, de carinho, de afeto, de cuidado, de solidariedade, que é muito comum a gente ter em casa, a gente vá e leve para a rua, para todos os lugares que nos acolhem no dia a dia. E possamos ver em cada pessoa não um estranho, mas alguém que é filho igualmente de Deus. Portanto, é meu irmão. Eu não conhecia ainda, mas estou conhecendo agora, quando ele se apresentou diante de mim, disfarçado com os mais distintos disfarces. Tiremos os disfarces e vejamos Deus que está lá, o mesmo que está em nós. O desafio da família é o maior que existe. Eu não gosto tanto de ficar preso à ideia de família, porque logo ela nos remete à nossa família carnal. Eu gosto da palavra familiaridade, porque muitas vezes nós não temos tanta familiaridade com os membros da nossa família. Deveríamos ter, mas por razões óbvias, porque os conhecemos muito bem,
e sabemos a distância que às vezes devemos tomar uns dos outros para evitar os atritos que são normais numa relação mais intensa e cotidiana, mas às vezes lá fora nós temos condições de fazer e criar esses laços de familiaridade. Ninguém nos é estranho, onde quer que cheguemos e com quem quer que estejamos, estamos em casa e entre irmãos. É o Natal batendo a nossa porta, dizendo que a sua mensagem maior é essa. A chegada de Jesus Cristo veio tirar de nós a tentação do familismo. E todo ismo é patológico, é doentio, é tendencioso. Precisamos extrapolar os ismos para chegar na essência de cada relação. Depois, o que é que esses pastores encontraram? Uma família, porém não uma família de qualquer jeito, em qualquer lugar, num palácio, numa casa grande, muito bem acolhida e obrigado. Não. Encontraram uma família cujo membro principal estava deitado numa manjedoura. Essa palavra manjedoura, conforme a tradição nos foi mandando, enviando e chegou até nós, é uma palavra muito suave, bonitinha, né? A manjedourazinha do menino e tal. Só que a manjedoura significa o lugar onde os animais manjam, comem. É um coxo de uma estribaria, de um curral. Daí adveio a palavra, o verbo mangiare, em italiano, que significa exatamente comer. Mas é comer não num prato digno, mas no coxo de animais. Não havia espaço para eles nas hospedarias. E por isso foram relegados, obrigados, condicionados àquela situação. Isso não quer dizer que nós, para vivermos o Natal, tenhamos de viver essa experiência do coxo outra vez. Não, até porque já temos um avanço enorme nesse sentido. A maior parte de nós não tem essa dificuldade, graças a Deus. Mas significa dizer que todas as vezes que nós comemos, nos alimentamos, seja do alimento que preenche as nossas necessidades de energia, de caloria, de vida, sejam de todos os alimentos que são os bens de que precisamos para levar uma vida digna e à altura daquilo que Deus quer para nós, nunca nos esqueçamos daqueles que ainda hoje são obrigados a comer, literalmente, no coxo, das sobras humanas, dos restos humanos, da caridade humana quando ela existe e se faz presente. Todos aqueles que para pedir um chinelo para colocar no dedo têm que clamar pelo amor de Deus. Para pedir um mínimo de calorias para um dia ou para uma semana, tem que peregrinar de porta em porta com a lata na mão. Tem que bater no vidro do nosso carro e dizer, pelo amor de Deus, me ajude com um trocado. Tem que esperar que termine a missa e que a nossa boa vontade possa ajudá-los de alguma maneira. Não apenas aqueles que nós encontramos, há muitos, centenas, milhares e milhões, como bem o sabemos. Mas às vezes é do óbvio que a gente precisa ser chamado a atenção. Porque é tão óbvio que existem essas coisas que a gente já se habitua a elas. Já não leva em contas. Elas já não nos tocam, nos dizem nada. Elas já não nos escandalizam minimamente. Entraram no rol das coisas comuns e banais. O Natal do Senhor é um puxavanco de orelhas para que a gente não se habitue com aquilo que não deve virar hábito em nosso meio. Não se acostume com aquilo que não deve entrar no nosso coração como algo costumeiro, mas sempre esteja alerta e atento para ver essas coisas como um grande escândalo, como um chamado de Deus, como um desafio colocado por Ele, para que possamos de fato, mostrar por palavras e atos que Ele existe também para nós. Não só para o mundo abstratamente, mas para cada um de nós, porque nós tomamos decisões cotidianas que o levam em conta. Uma pessoa não se torna filho de Deus ou cristão, ou alguém que pertence a Jesus só porque nasceu. Não, ele tem que fazer por merecer. É uma conquista a nossa fé. E é preciso que nós conquistemos isso a cada dia. E o evangelho que acabamos de ler diz exatamente isso. Aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
A gente não se torna filho de Deus só porque nasceu. Precisa caminhar um bocado, porque a filiação divina é um ato gerado pela nossa consciência, pela nossa liberdade, por nossa decisão. Se não o fizermos, Deus continua Deus e nós continuamos nós. Não criamos vínculo, não há nada que nos ligue a Ele, que nos faça pertencer a Ele. Nem que o nosso pai e nossa mãe sejam devotos ao extremo e não percam uma missa, mas nós somos nós, nossos pais são nossos pais. É essa individualidade a partir da qual Deus nos chama a professar a nossa fé. Sair daquela de eu sou católico por tradição, isso não é catolicismo. Eu sou católico porque me batizei na igreja católica, isso não é atributo de fé. Eu sou católico e meus pais são muito bons e sempre vão à missa e rezam por mim. Isso não configura catolicismo de ninguém. É preciso que nós tenhamos essa abertura individual e criemos esse vínculo também nosso para com Deus, nas atitudes, nas decisões, no estilo de vida, na forma de viver, no modus operandi com que nós tocamos os nossos dias. Aí sim, a configuração pode acontecer. Da mesma forma que uma pessoa não é um ser humano só porque nasceu e existe. Como é difícil ser um ser humano. Há entre nós muitos animais, alguns privilegiadíssimos, de uma cultura incomparável. Alguns doutores e PhDs, com canudos obtidos nas universidades melhores do mundo. Mas, infelizmente, há pouquíssimos seres humanos. A humanidade a gente conquista, não através dos bancos escolares, quase nunca através deles, mas conquista numa abertura de cada um para os valores essenciais da vida, que nos são trazidos hoje, por exemplo, em mais um Natal do Senhor. E eu queria só chamar a atenção de vocês para o princípio desse evangelho, que agora foi proclamado, que é lindíssimo, de uma profundidade sem igual. Ele nos revela a face desse Deus que nasceu para nós e veio para estar conosco o tempo inteiro. No princípio era a palavra, ou o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Essa palavra é um convite para que nós pensemos em nossas origens. Quem éramos nós antes de sermos o que somos? Essa é uma pergunta boa. Porque às vezes a gente pensa que a gente é quando nasceu. Foram nossos pais que nos trouxeram e pronto. E vamos deixar de ser quando morremos, coitado. Já não está entre nós. Já não acabou-se tão cedo. Terminou seus dias de forma tão trágica. Isso vai configurando na cabeça da gente a ideia de que nós somos esse intervalo de tempo entre nascimento e morte. E acabou a história. E essa palavra inicial nos diz diferentemente, nos remete às nossas origens antes dos nossos pais. Quem éramos nós? Onde estávamos nós? Porque nós somos eternos, porque viemos de Deus. E o eterno não é aquele que não tem fim, como geralmente nós acolhemos. O eterno é aquele que não tem começo também. Nós começamos em Deus e nós continuamos por todo sempre no mesmo Deus. Não temos fim. Aqui é apenas uma etapa dessa passagem, dessa eternidade. Uma etapa muito curta, talvez a mais curta de todas, com certeza. Porque antes já éramos e depois continuaremos a ser. Isso para nós faz uma diferença tão grande. Deus está no princípio de todos nós, da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma. Por inteiro Deus está em nós, antes de tudo e de todos. Olha só o que a gente pode tirar daqui. Quando um infortúnio, um grande problema daqueles que parece que não tem solução nenhuma, a gente não antevê nenhuma resolução. Quando a doença, a enfermidade, de preferência aquela bem grave, bate à nossa porta. Quando alguém a quem nós amamos tanto vai embora porque morre, e o desespero começa a bater em nós. Quando um grande abandono nós sofremos e parecemos que estamos sozinhos, não nos esqueçamos. Essas coisas, quando chegarem em nossa vida, já encontraram Deus dentro dela. Porque no princípio, Deus está presente, o Verbo está presente. Isso é uma maravilha porque nos conforta. Nós nunca estamos desacompanhados, nunca estamos sozinhos, nunca somos pegos de calções curtos.
Nunca somos desprevenidos e desprecavidos. Deus já está lá. Chegue o que chegar, já encontra Deus na nossa casa. E aí, quando eu tenho um Deus comigo, é fácil enfrentar qualquer coisa. Não tem nenhuma barreira intransponível, nenhum obstáculo que eu não possa enfrentar e superar, nenhuma vitória que eu não possa obter. Não só com o meu esforço, mas eu faço o meu esforço sabendo que Deus já está em mim. E essa é a motivação maior que me faz dar saltos de qualidade na minha existência. Depois, tudo se fez por meio dele, nada foi feito sem ele. Outra palavra importante. Somos criados e tudo que há em nós é por graça de Deus. Nada é feito sem a permissão dele, sem a concorrência, a participação dele. Isso significa que nós não temos a vida por nós mesmos, nós temos a vida por participação. A vida não é nossa. E às vezes a gente diz assim, não, eu faço do meu corpo o que eu quiser, porque o corpo é meu. Então me diga muito bem, se ele é seu, você o domina, foi você quem o criou. Então me explique por que é que as suas unhas crescem, e você tem que cortá-las de vez em quando. Me explique por que é que seu cabelo cresce, e depois cai e pode crescer de novo. Me explique por que é que seu coração bate. Quem foi que deu corda nesse coraçãozinho para ele estar batendo? Onde é que está a pilha dele, a bateria, pelo amor de Deus? Ele está ligado aqui, tomada em nenhuma. Foi Deus quem lhe fez assim. Você não sabe absolutamente nada da vida. Não dominamos absolutamente qualquer coisa. É bom que nós saibamos disso, para que tenhamos uma postura de humildade na relação com a vida, na relação com as pessoas, na relação com o nosso suposto poder, que às vezes se inflaciona de tal forma dentro de nós que achamos que somos o próprio Deus na face da terra. Nós somos seres por participação, por permissão, por autorização, por bem-querer de Deus. Então, do mesmo jeito que eu não posso dizer esse corpo é meu, eu faço dele o que quero, eu também não posso dizer esses dons são meus, eu uso como eu quero. Esse dinheiro é meu e eu compro o que bem quero, faço dele o que quero. Essa profissão é minha, fui eu quem conquistei e faço com ela o que quero. Não temos essa autonomia. Se olharmos para Deus e soubermos quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos e o que nos espera, saberemos qual é a nossa essência. E isso vai mudar a nossa atitude, porque nada do que passa pelas nossas mãos é nosso. É por participação, primeiramente, de Deus. Então eu tenho que colocar Deus em tudo aquilo que eu faço, em todo o ar que eu respiro, em toda decisão que eu tomo, as pequenas, as médias e as grandes, inclusive as decisões que dizem respeito ao meu bolso, às minhas riquezas, aos meus recursos, aos meus bens materiais, ao meu dinheiro, ao meu salário. Não tenho direito, na perspectiva de Deus e da criação e do Natal do Senhor, de fazer o que eu quero. Tenho que fazer aquilo que seja o melhor, o mais justo, o mais ético, o mais adequado e o que melhor beneficie, não só a mim, mas a humanidade inteira. São os convites que o Natal faz para todos nós, todos os anos, e oxalá que sejam todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.